Débora Prestes, vou começar o bom dia pela senhora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, bom dia a todos que estão em casa. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, né, para debater mais uma vez um tema tão falado, né, e obrigada por esse espaço para a gente informar as pessoas. Perfeito, né? Esse é o objetivo. Doutora Yasmin Liara, vice-presidente também, primeira vez com a gente aqui, bem-vinda então, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez para falar sobre esse assunto tão importante. Vamos lá. Até nos bastidores aqui, a presidente, a doutora Débora, nos dizia que o momento é crítico, não é? Quando a gente observa o fator violência contra a mulher, não é? O que vocês têm visto, já que pela comissão em si, o trabalho vosso é realmente ficar de olho, antenados em tudo isso, né? Sim, Marlene, o que a gente vê é que a gente está vivendo um contexto alarmante da violência contra a mulher, e é um contexto histórico mesmo, né? Porque a mulher, ela vem de uma repressão e hoje ela está ganhando voz, a mulher está ganhando espaço. E isso, infelizmente, tem gerado uma insegurança masculina muito grande. Uhum. E é um fator que a gente acredita que é determinante para a violência doméstica, que é justamente essa ascensão da mulher e esse medo do homem, essa perca do controle, né? Porque antigamente a mulher, ela não tinha voz, ela não tinha poder de decisão, né? E o homem, ele era o detentor ali desse controle no relacionamento. E a gente passa para um contexto onde hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres estudam, e eu acredito que isso tem sido um fator determinante, sim, para a violência. A gente precisa olhar isso, porque é uma questão psicológica. Normalmente esse homem vem de um lar, né, já afetado aí pela violência doméstica, né? Só que lá atrás a mulher não tinha o poder de ir denunciar ou sair até muitas vezes. Não tinha escolha. Ela não tinha escolha de sair daquela relação. Hoje elas têm escolha, inclusive muitas das vezes você vê que no momento que ela escolhe sair dessa relação, é o momento onde normalmente ela é morta ou ela é agredida. Normalmente esse não da mulher é o que causa essa revolta, essa insegurança do homem, e a gente precisa trabalhar isso. Precisamos refletir no sentido de que o caminho não é fazer o inverso disso, não é retroceder, né? Exatamente, né? Pelo contrário, a gente precisa trabalhar hoje esses homens, a cultura nossa, né? Porque é uma questão cultural mesmo, do homem ser o controlador. A gente precisa mudar uma cultura. A gente está num período que a gente precisa mudar toda uma cultura. A cultura do machismo precisa ser mudada, né? De um homem ver a mulher como rival. Não existe um rival, né? Existe ali uma companheira, uma parceira, né? Para construir algo junto. E eu vejo que muitas situações que a gente tem estudado de violência doméstica é onde o homem se sente ali ameaçado pelo tamanho daquela mulher, né? Porque nós mulheres temos essa resiliência, essa força, e acaba confrontando aí, né, com esse ego masculino, né? A origem seria essa. Como lidar com isso é que a gente precisa observar, então. Exatamente. A gente precisa trabalhar políticas públicas voltadas a isso, voltado a esse psicológico, voltado a essa mudança de cultura, desde as crianças até os homens, né? Eu sei que os adultos é um pouco mais difícil a gente implementar isso, trabalhar isso nos homens já adultos, mas ainda assim a gente precisa achar um meio psicológico de conduzir isso tudo, tentar entender de onde vem, porque esse homem que agride, ele é um homem agredido, ele é um homem que vem de um lar que houve agressão, então a gente precisa trabalhar isso, entender a raiz disso, entender onde a gente pode melhorar esse homem. Porque ele está replicando um ciclo de violência. Exatamente, porque esse homem ele vai ser preso, ele vai ser solto, ele vai repetir isso com outras mulheres, né? Então a gente precisa tratar isso. Não é simplesmente a gente... Claro que a pena é importante, sim, que também é um moderador social, né? Mas a gente precisa achar um meio de tratar esse homem exatamente para que ele volte para a sociedade pensando diferente. Não que ele pense que a mulher é um objeto que ele possa controlar. Do que temos hoje nesse sistema de levar a pessoa lá para um centro chamado de ressocialização, que na prática a gente sabe, infelizmente, né, não funciona bem assim. Período X que ele fique detido lá, ele volta. Não é possível nesse pequeno espaço de tempo que mude a cabeça da pessoa. Não, porque lá você está encarcerado, né? E você tá, digamos assim, isolado do mundo. Simples assim. Você tá sendo castigado por aquilo que você fez. Né? E isso, ok, ele vai entender aquilo como um castigo, pode gerar uma reflexão para ele, mas a gente sabe quando se trata de questão psicológica mesmo,
precisa ter tratado a fundo, precisa ter analisado, para que esse homem volte realmente de uma forma diferente para a sociedade. Quer contribuir um pouco com essa reflexão, doutora Yasmin? Tem trabalhado nesse setor junto com o seu grupo lá também, dentro da própria comissão de vocês? Eu vejo que o combate à violência contra a mulher, ele vai iniciar justamente nesse ponto que a doutora Débora trouxe, que é a educação, a igualdade, a conscientização. Isso que nós estamos fazendo aqui, de falar sobre, é muito importante, porque é através dessa conscientização é que nós conseguiremos, né, combater a violência contra a mulher. E com as doutoras Débora Prestes e Yasmin Liara, presidente e vice, respectivamente, da Comissão da Mulher da OAB Sorriso, falávamos sobre violência contra a mulher, violência doméstica, enfim, que acabam muitas vezes relacionadas nessas situações. Houve recentes mudanças, inclusive em relação ao prazo para denúncia por parte das mulheres. Eu gostaria de falar um pouquinho, abordar um pouco essa parcela da situação com vocês. O que mudou de fato aí? Marlene, recentemente, mês de junho, agora, foi publicada a lei, né, 15.448 de 2026, que alterou o prazo decadencial de crimes relacionados à violência doméstica. O que seria? O prazo de denúncia, porque atualmente existem crimes dentro do Código Penal que atingem aí aos crimes de violência doméstica, que eles são condicionados à representação, ou seja, a vítima precisa comunicar, né? Porque, por exemplo, o homicídio, não necessariamente a vítima precisa denunciar, né? Lesão corporal, ela não precisa denunciar. A partir do momento que o Estado toma conhecimento, né? Dali em diante é com o Estado. É uma ação pública, né? E, atualmente, os crimes condicionados a representações, que são o crime de ameaça, crime de dano, crime de stalker, que é o de perseguição, eles mudaram o prazo decadencial de 6 meses para 1 ano, né? Ou seja, a mulher ela tem esse período de 1 ano para estar denunciando a violência sofrida, né? Porque anteriormente, com o código anterior, era 6 meses. Então, agora, no âmbito da violência doméstica, esses crimes, eles passam a ter o prazo de 1 ano para correr aí o prazo decadencial, o prazo para denúncia. Muito bem. Que na prática isso é importante, por quê? Porque a mulher tem medo de denunciar naquele primeiro momento? Isso, porque muitas vezes, por exemplo, o crime de ameaça, a mulher tá ali em constante ameaça, ele tá ameaçando, olha, se você largar de mim, eu vou fazer isso matar, com a sua família, né? Etc. Isso. E aí, ela não denuncia ali naquele momento. Porém, após ela conseguir se livrar daquela ameaça, ou daquele... prazo maior para ela organizar a vida, então. Isso, exato. E aí, ela pode procurar seus direitos. Crimes de dano, né? Por exemplo, dano ao patrimônio, por exemplo, quebrou o celular, né? Quebrou algum objeto de valor, enfim. Ela passa a valer esse prazo aí, né? Para fazer essa denúncia. Para fazer essa denúncia. Pois não, doutora. A gente vê que houve aí uma preocupação do legislador em perceber realmente que a vítima, muitas vezes, ela tem dificuldade em quebrar o silêncio, né? Ela está ali tão presa nesse ciclo de violência, então percebeu-se que havia essa necessidade de ampliar esse prazo para ela se reorganizar. Perfeito. E daí, então, conseguir, né, fazer a denúncia ou oferecer aí a queixa-crime. Talvez já estando em um espaço seguro com a família ou em outro local, enfim. Exatamente. Na prática, como isso funciona? Qual é a providência que a pessoa que é vítima nesses casos precisa adotar? Procurar a delegacia? Isso, exatamente. É procurar a delegacia nos casos, né, que é condicionada a representação. Cada caso ele precisa ser estudado, então assim, a gente nem cada caso é um caso. Cada caso é um sentido. caso, Sim. né? Então, assim, tem crimes que são que você precisa oferecer queixa, que é um crime privado, de ação privada, né? Em crimes condicionados à representação, você precisa ir denunciar na polícia e representar, né? Então, cada caso é uma situação muito específica, né? Mas teve aí essa alteração, que é justamente o que a Yasmin mencionou, que muitas das vezes até a questão do amadurecimento para entender que aquilo foi uma violência, né? Para entender que ela sofreu uma violência, enfim. Muito bem. É importante que as mulheres tenham ciência disso para poder realmente se organizar e tomar providência quando for o caso, para evitar, porque a gente percebe pela história, né, dos casos que vem que geralmente é uma escalada, né? Começa
em uma situação como essa, que careceria de uma denúncia, para ir avançando para uma agressão física e, infelizmente, muitas vezes acaba se tornando um óbito. Geralmente as vítimas, não é, de feminicídio, elas já vinham sofrendo outras violências, né? O que a história mostra pra gente. Daí que essa medida pode contribuir, sim, né? Exato. A violência, a gente sempre tratou desse formato, ela nunca começou lá no homicídio. Diferente de um homicídio tradicional, Sim. o feminicídio, ele nunca começa ali, né? Ele começa muito antes, né? Nas ameaças, no controle, né? Na quebra de objetos, e isso vai se escalando, né? Até vir uma agressão, aí é um tapa, e depois é um espancamento, até, infelizmente, chegar aí, muitas das vezes, à morte, né? Então, realmente, toda essa preocupação do legislador é muito importante nesse sentido, para cada vez mais a gente estar salvaguardados, né? Nós, mulheres, dos nossos direitos, enfim. Yasmin Liara e Débora Prestes, vamos tentar explicar um pouco para quem está nos ouvindo o que é a tal da representação que já foi citada e também essa decadência de prazos, não é? Que é o que está envolvido nessa mais recente alteração do aumento do prazo para fazer a denúncia da violência. Tá. O prazo decadencial é o prazo em que a lei determina, o prazo limite que a lei determina para exercício de um direito. E a representação é a autorização que a vítima dá ao Estado para que ele vá proceder com essa investigação e demais atos subsequentes. Perfeito. Então, quando nós falamos em crimes de ação penal pública incondicionada, como a doutora Débora já pontuou, que é o caso do homicídio, feminicídio, lesão corporal, nesses casos não há a necessidade de representação. Então, quando a lei trouxe essa alteração desse prazo decadencial, é relativa aos crimes de ação penal condicionada à representação, né? E ao oferecimento de queixa-crime quando se trata de ação penal privada. E quais são os crimes de ação penal privada? São os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria e a difamação. Que antes era 6 meses, não podia mais fazer essa representação, essa queixa. Agora pode durante 1 ano, após o fato ocorrido, no caso. Isso. Conta a partir do conhecimento do fato ou da ocorrência do fato em si. Do conhecimento do autor do fato. Quando você sabe quem foi que fez essa agressão, no caso. E a denúncia tem que ser feita pela vítima, necessariamente? Isso, é feito o boletim de ocorrência, né? E aí ela tem esse prazo para dizer, eu quero que investigue essa situação. Essa basicamente autorização. A representação é a autorização para que o Estado dê andamento à investigação. Muito bem. Além dessa mudança, deste prazo, houve outras mudanças recentes que são importantes a gente observar aqui, né? Então vamos dar uma recapitulada nessa atualização. Inclusive, dentro deste ano, houve outras mudanças importantes. Sim. Em abril, nós tivemos a inclusão da violência vicária, né? Que até então nós tínhamos 5 tipos de violência domésticas, que era a violência moral, patrimonial, física, psicológica e sexual. E agora houve a inclusão, em abril, né, da violência vicária. O vicaricídio é o crime praticado contra ascendentes, descendentes, parentes ali do contexto familiar dessa mulher, que se torna vítima justamente para que ela seja atingida, né? É utilizado ali como ferramenta para atingir essa mulher. Eu vou ferir a família para que machuque ela. Exatamente. Também tivemos a alteração do crime, da pena, né, do crime de descumprimento da medida protetiva, que antes era de 6 a 12 meses, agora passou para 2 a 5 anos, em caso de descumprimento da medida protetiva. É um avanço também, no caso, né? E essa pena ela ainda pode ser aumentada de 1/3 à metade, caso esteja dentro das hipóteses previstas em lei, né? Em relação à medida protetiva, essa do afastamento, não é, do autor dessa violência de alguma forma, existe ainda muita desconfiança da efetividade dela. O que vocês dizem a respeito disso? Com relação à efetividade, gera realmente uma insegurança, porque é impossível para o Estado hoje, cada mulher que pedir uma medida protetiva, para que o Estado esteja ali ao lado dela. Monitorando o tempo inteiro isso. a situação. Então, assim, normalmente esse homem, quando ele tem uma medida protetiva, a tendência é ele
ir e descumprir. Ele acha aquilo como um desafio, né? E aí é muito importante que o Estado tenha realmente ferramentas para cada vez bloquear, mas infelizmente o que a gente normalmente costuma dizer é que não tem como colocar essa mulher em uma bolha para que ninguém acesse ela, porque daí você está tirando a liberdade dela. Perfeito. Aí ela que está perdendo a sua liberdade. Né? Então, justamente por conta dessa cultura de ninguém vai me barrar, é que acaba que o Estado fica limitado nesse sentido de proteger essa mulher. Claro que uma das coisas que a gente costuma falar muito é que qualquer descumprimento seja comunicado imediatamente à polícia, que isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente vê em situações onde a mulher poderia ter denunciado. Inclusive, a gente tem uma situação de exemplo aqui em Sorriso, que infelizmente aconteceu, uma fatalidade por conta que essa mulher tinha uma medida protetiva, ele estava no mesmo ambiente que ela, e ela não denunciou. Ela poderia ter chamado a polícia porque ele estava ali. O que ia acontecer com ele nesse caso, se ela tivesse chamado? Ele seria preso? Ele seria preso, né? E ele estaria detido por descumprimento, por um crime, né? E evitaria o feminicídio, evitaria o feminicídio naquele caso, né? É claro que, enfim, existe N variáveis possíveis, a gente sabe, né? Mas a medida tem esse propósito, no caso. Exatamente. Descumpriu, se liga para o 190, por exemplo, o que a mulher tem o direito ali é que o sujeito seja recolhido. Justamente. Ela, inclusive, se ele estiver em um local e ela estiver nesse mesmo local, ele precisa se retirar. Entende? E não ela, no caso. Não ela. Porque o normal da gente é fugir nesse caso, né? Se é a vítima, ela foge porque ela tem medo mesmo. Exato. Né? Claro que, assim, não dentro do mecanismo de defesa, provocar. A gente vai, né, sair do local, né, também, ali naquele medo, naquele ímpeto, né? Mas o correto, dentro da lei, o descumprimento a mulher está no local, ele precisa se retirar desse local, ele não pode ficar no mesmo local que ela, né? E é muito importante que as mulheres denunciem esse descumprimento, porque, infelizmente, a gente tem muitas situações onde existe a medida protetiva, mas muitas das vezes elas vão deixando, mandam uma mensagem, e aí ele vai escalonando, dentro da própria medida, ele vai escalonando aumentando essa a proximidade. Entrada. Isso. Ele manda uma mensagem, aí ela não... ele vai num local onde ela costuma ir. Ela não denuncia. Isso, e assim vai. Então tem que ajudar a autoridade a fazer cumprir essa medida. Exatamente. Basicamente seria mais ou menos isso no caso. Sim. O que mais é preciso destacar nesse sentido? Tá. Seguindo quanto ao que a doutora Débora estava falando, sobre as ferramentas utilizadas para que essa vítima seja alertada ou peça o auxílio policial, uma alteração recente muito importante que teve em abril foi a disponibilização do dispositivo eletrônico para que a vítima saiba quando o agressor está se aproximando. Então, essa foi uma alteração ocorrida em abril e prevê ali a possibilidade de disponibilização de aplicativo ou de um equipamento para que essa vítima ela seja alertada. O GPS meio que avisa, então, é isso? Como se fosse um GPS que vai avisar, cuidado, ele está chegando aí. Como é uma alteração recente, não tem o conhecimento ainda se já está em prática. Né? Se já está efetivamente funcionando, digamos assim. Mas nós tivemos aí essa alteração recente, então... É importante também. Isso, muito importante. Muito bem. Tá, outra alteração muito interessante que mostra ali, mais uma vez, a preocupação do legislador, porque o direito ele é um organismo vivo, né? De acordo com as necessidades, ele vai se adequando. Então, como nós temos uma extensão territorial muito grande, né? E nós não temos juízes, não temos comarcas em todos os municípios, então pode ser que em determinado município, no final de semana, não tenha um juiz de plantão. Perfeito. Então, chega uma vítima de violência na delegacia, o que pode acontecer? Constatada ali a ocorrência do crime, o delegado pode... emitir essa medida protetiva e, na ausência do delegado, até o policial. Essa foi uma Aqui uma nós alteração. temos 3 cidades que pertencem à comarca de Sorriso, que são próximas, que talvez até estejam nos ouvindo nesse momento. Isso. E aí, como garantia de que não vai haver um abuso de poder, ali no mesmo dispositivo, o legislador colocou o quê?
No prazo de 24 horas, essa autoridade policial ela deve comunicar o juiz e o juiz vai analisar o conjunto ali e manter a medida, isso também no prazo de 24 horas posterior ali. Muito bem, importante essa alteração também. Isso é o principal do que houve de mudanças nesse último ano, enfim, né? Isso, além da inclusão da violência vicária, que nós já mencionamos. E o aumento da pena, que talvez seja o mais pesado, embora que, né, talvez não seja muito efetivo no caso do feminicídio. Mas está muito mais pesado matar uma mulher porque é mulher do que simplesmente matar alguém hoje no Código Penal, né? Exato. A pena, né, Marlene, é algo muito subjetivo que a gente trata. É claro que é muito importante os legisladores pensarem na questão da pena, mas a pena, ela vem depois da morte, né? E é isso que a gente... Infelizmente. Exatamente. Vem depois da morte. Então, assim, a gente, claro, precisa pensar em pena, né? A gente precisa, não é algo simples. Normalmente, o feminicídio, ele envolve muito ódio, né? Em relação àquela mulher. Normalmente, são crimes onde a mulher é agredida no rosto, né? Ela é com muitos chutes, facadas, normalmente sempre com um grau de violência muito expressivo. Porém, a gente também precisa pensar em políticas antes da morte, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para chamar a população no geral para consciência, né? Para a gente mudar essa cultura da violência, justamente para a gente pensar em métodos para que essas mulheres, que a gente não precisaria nem ter pena. Sim, né? Verdade. Seria o ideal. No mundo ideal é isso. No mundo ideal, né? Mas infelizmente não é. Então precisamos da pena ainda, porque ainda existem muitas vítimas, infelizmente, né? Infelizmente. Os números são alarmantes, assim. Inclusive, recentemente, na última semana, aí, a gente teve aqui no município de Castanheira um homicídio, onde o homem, né, ele se relacionava com a mulher, ela tinha um patrimônio um pouco maior, e ele, há pouco tempo, se relacionou com ela, ficou durante um tempo com ela, e durante esse tempo ele queria alguns bens, e era essa a condição para ele sair dessa relação, e ela não aceitou, e ele ceifou a vida dela e jogou ela dentro de uma represa, né? Então, assim, é algo muito que está muito interno na nossa sociedade, que a gente precisa trabalhar. Infelizmente. Uma senhora mandou aqui um recado perguntando qual é o número que liga nesses casos da violência. Eu penso que ela queira saber sobre isso. A gente tem o número 190, né? Que é o da Polícia Militar. Que é da Polícia Militar. E a gente tem o Disque 100 também, que é a Central da Violência Doméstica, né? Que é uma central nacional, onde vai ser direcionado esse atendimento também aqui para a Polícia Militar. Tem funcionado na visão de vocês esses Disque 100? Tem. A gente tem algumas questões aí com 190, né? Que a gente tem insistido, que muitas das vezes não tem funcionado, enfim, mas eles têm inclusive um localizador, né, onde a pessoa passa o endereço e isso já é filtrado pela própria central, é filtrado e encaminhado. Mandar para a cidade lá, no caso. Isso, mandar para aquela cidade. Então, assim, e além, isso é em casos de urgência, né? Mas é claro que dependendo da situação, você pode procurar uma delegacia especializada. Agora em Sorriso, recentemente, a Delegacia da Mulher. Né, tivemos a inauguração da Delegacia da Mulher, né? Procurar a Polícia Militar, ou até familiares mais próximos, mas assim, sempre buscar ajuda. O principal recado aqui é esse, buscar ajuda. Exatamente. Quebrar o ciclo de violência, né? Romper o silêncio ali e buscar ajuda. Muito bem. Nessa semana, inclusive, tivemos, por ocasião da inauguração da delegacia e na visita do governador, a assinatura de uma medida que visa levar para dentro das salas de aula o tema da violência contra a mulher, de discutir lá, colocar meio, não sei se no currículo, nos temas transversais, que é assim que a gente fala na sala de aula, enfim. Essa temática é importante na visão de vocês? Muito importante, porque nós replicamos aquilo que nós aprendemos da infância, né? O nosso caráter, toda a nossa vida adulta, na verdade, ela é moldada lá na infância. Então, essa preocupação em educar desde o início, ela é muito importante. Perfeito. Já encerrada aí a transmissão com a Rede TV e a Cidade Verde, né? Eu ia encerrar aqui quando eu vi a hora, já está passando das 11, passa que a gente não vê, né? Então, vou deixar aqui ainda para vocês fecharem com o recado que vocês tenham para passar, além do que já foi dito aqui para a nossa comunidade.
Apenas reforçar, né, para que as mulheres busquem ajuda, né, para que a sociedade tenha consciência do que a gente tem vivido, para que os homens, mulheres, enfim, as mulheres e homens busquem educar os seus filhos de forma diferente, os homens busquem, né, a entender que a mulher não é uma rival, a mulher não está buscando ocupar, né, um espaço que não é dela, ela está simplesmente buscando o seu espaço. E para que a sociedade no todo caminhe conosco, né, nessa batalha contra a violência doméstica, porque não é uma batalha só minha, não é uma batalha só das mulheres, é uma batalha de todos, né, para a gente combater essa violência. Até porque os homens têm filhas, têm, né? Exatamente. Tem mãe, enfim, tem que lembrar disso, né? Às vezes o sujeito esquece disso, né? Obrigada, doutora Yasmin, também. Agradeço o espaço, a oportunidade de vir aqui, né? Como já falei anteriormente, eu vejo que a educação é o caminho para o combate da violência. Nós temos aí avanços legislativos muito importantes, né? E como também já disse, o direito é um organismo vivo, então conforme as coisas vão acontecendo, isso vai sendo integrado à legislação e a educação é o caminho. Perfeito. Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho. Comissão da OAB tem portas abertas sempre aqui. Nós que agradecemos, Nós que Marlene. agradecemos.